Olha, a gente tem que ter esperança. Tá? Se a gente não tiver esperança, não sonhar com o dia de amanhã, você não vive. E acredito, para te responder, o mais importante você perguntou sobre novos movimentos. Acredito que a partir de hoje, terça-feira, né, isso esteja com o Parlamento brasileiro. Acredito que esteja reverberando bastante dentro do Parlamento Federal, Câmara e Senado, bem como nas câmaras estaduais e municipais pelo Brasil. No momento não tem nada programado, planejado. Foi marcante, no meu entender, o que aconteceu, aqueles dados, aqueles fatos, né? Aquela cronologia do Silas Malafaia foi perfeita. Eu tenho certeza que ele poderia falar muito mais coisa, mas o discurso dele foi 24 minutos. Eu recomendo que você assista esse discurso dele, 24 minutos. O Silas Malafaia foi cirúrgico naquela questão, porque ele é uma pessoa, um cidadão que sabe falar, tem o dom da oratória e é um cidadão que fica indignado com certas coisas que acontecem. E o que eu vejo no Malafaia até agora, nos seus posicionamentos, ele tem razão. E, obviamente, dentro do parlamento, pessoas que, com o mesmo ideal, pode reverberar muito mais o que aconteceu aqui na Paulista, que deixa claro, não é por mim. Eu estou com 68 anos, tá certo? Mais velho que eu aqui só, Augusto Nunes, tá? Nós já estamos com o prazo de validade vencido, né, Augusto? Mas a gente quer colaborar com um Brasil melhor para todos nós. Então, obrigado, Constantino, pela pergunta e vamos em frente. Até o Fantástico fez uma boa matéria de aproximadamente 10 minutos. Quero fazer justiça aqui, apesar de renovar ao Globo, né, que eu estou à disposição para 1, 2, 3 horas ao vivo conversar com vocês. Pode ter certeza que você bater recorde de audiência. Então, capa de jornais mostraram algumas fotografias. Obviamente, se fosse a esquerda fazendo isso, seriam não apenas a capa inteira, né, várias páginas internas. Então, eles acabaram basicamente cedendo em alguma coisa, né? E, lógico, me surpreendeu, mesmo mostrando pouco, mas mostraram alguma coisa, eu acho que nos surpreendeu. E a própria imprensa, eu acho que eu estou vendo, eles estão acompanhando o que está acontecendo. O Brasil está afundando na economia. Se nós aí naufragarmos, a conta todo mundo vai pagar, inclusive o pessoal da imprensa que hoje em dia apoia o atual governo. E eu converso com todo mundo. A gente não vê aquele figura de presidente que é acostumado a ver, que só conversa com agenda marcada com as pessoas que ao interesse dele também atenderam. Agora, brilhantes ideias, pessoas fantásticas, né? Pessoas simples, apresentadas. Outras, absurdas, que você pega, conversa com a pessoa e depois dá uma resposta para ela, ou dá na hora aquela resposta ali que não tem como dar prosseguimento àquilo. Então é comum. Por exemplo, minhas andanças pelo Brasil, você já me viu muito no meio do povo. As pessoas sabem desse meu comportamento e tem aquela região do Gradil onde eu passo, você passava, e o pessoal me entregava papéis. Obviamente eu não tinha como ter conhecimento. Eram dezenas e dezenas de papéis, de envelopes, de bilhetes, que eu passava para trás, ficava com alguém ali do GSI, e depois tem um órgão embaixo ali da Câmara que tratava de redistribuir esses papéis para os ministérios. Era a orientação nossa, né? A pessoa analisava, olha, esse cabe ao ministro da Justiça, esse é a Economia, esse é para Tereza Cristina, da Agricultura. E passava para lá e eu sempre frisava, né? Alguém de vocês tem que dar uma satisfação para aquela pessoa, mesmo sendo não. E isso até aqui, até onde eu pude acompanhar, isso era feito. Então, as ideias existem. Era comum ali no intervalo do almoço, em média, 20 pessoas por dia iam tirar fotografia comigo, né? Geralmente eram parentes ou amigos de servidores ali, mas sempre deixavam um papel também e a gente bola para frente. Até propostas, como por exemplo, o cara chegou uma vez lá e falou, vamos diminuir a letalidade de acidentes em área urbana. Como? Vamos botar pneus nos postes. Quer dizer, você trata a pessoa com carinho, com consideração, mas, obviamente, né, não vai levar para frente essa ideia. Foi real. É real. Ou alguém do Supremo Tribunal Federal. Foi da ministra Marina Silva, do Meio Ambiente. Ela, de posse das imagens, né, determinou que seu ministério provocasse o Ministério Público. E caiu na mão de um procurador e ele mandou arquivar. Bem, daí Marina recorreu. Caiu na mão de uma outra pessoa, uma procuradora, e ela resolveu dar prosseguimento a esse fato. Eu deixo claro, se eu fosse presidente da República, jamais um ministro meu ia mover um processo como esse em cima de um ex-presidente.
Tá? Bem, com toda certeza, ela deve ter tido aí o aval superior dela. Bem, lá no depoimento, confirmei que era eu lá no jet ski, não vou negar isso daí, nem vou pedir perícia disso, e expliquei como tudo aconteceu. Eu vi um grupo de pessoas, né, em embarcações, me aproximei e a baleia surgiu ali uns 15, 20 metros, 30 na minha frente. Eu deixei em ponto morto de jet ski, quando ela mergulhou a segunda vez, eu dei uma ré, né, e fui cuidar da minha vida, aí, do meu passeio. Estava fazendo, não tem nenhum prazer estar vendo baleia por aí, tá? A coisa para criançada, tudo bem, para mim um pouco mais velha. Bem, e a confusão está feita. Mais um, espero que o delegado, espera, né, que ele oriente pelo arquivamento, se bem quem vai decidir a palavra final, se prosseguirá ou não, é o Ministério Público. Fizemos um pronunciamento completamente diferente dos presidentes que me antecederam, onde nós mostramos o que é o Brasil, uma verdade ali. Agora, o tratamento dos líderes mundiais para comigo era excepcional. Não é por mim apenas, é que o Brasil é um país de oportunidades. Por exemplo, o mundo árabe começou a se preocupar em garantir a sua segurança alimentar também de outros países, não apenas de um ou dois países. Então, quem não tinha comércio conosco, essas porteiras foram abertas, muito bem costuradas pela ministra Tereza Cristina, a ponto de me tratarem muito bem. Logicamente, o tratamento era tão bom que eu era convidado a comer camelo. Eu não sou muito chegado, né? Mas é a maneira que eles têm de demonstrar o carinho que tem com vocês, te tratando dessa maneira. Também o relacionamento com Donald Trump foi excepcional. Por exemplo, no momento onde o aço podia entrar em crise no Brasil, não tivemos retaliação por parte dos americanos. Quando nós precisamos do Putin, da Rússia, para que não fosse cessado o fluxo de fertilizantes para o Brasil, eu fui muito bem recebido por ele, além do fertilizante que não sofreu aí solução de continuidade, também começamos a negociar a questão do diesel, e eu lembro quando ele pediu para mim também, né, naquela época, até falei com a Tereza Cristina que vamos ver como a gente resolve esse assunto. Ele pediu a importação de ovos do Brasil. Apesar de, segundo o Google aí, o pessoal pode ver, são 1.750 ovos por segundo o Brasil produz, a gente não sabia até que ponto a Rússia tem uma população praticamente metade da nossa, iria impactar o preço dos ovos aqui no Brasil. Então, tratamos essa questão de forma bastante boa para os dois lados. Tá? Também, com o mundo europeu, nós demos mais um passo na questão do Mercosul, mas sempre soubemos que lá um só país pode vetar o Mercosul. Cheguei a discutir com o Paulo Guedes, iniciamos a conversa para nós sairmos do Mercosul, como o Uruguai basicamente faz, como alguns países furam essa bolha, e o Brasil faz vista grossa para isso, nesses comércios que eles assumem individualmente. Então, o tratamento pelo potencial mineral do Brasil, pelo potencial agrícola, pela sua vastidão aqui, que é a nossa biodiversidade, que o Marcos Pontes vinha conduzindo muito bem essa questão com Israel, com Coreia do Sul, com o Japão. Então, por tudo isso, né, também pelo turismo do Brasil, o Gilson, que era o ministro do turismo nosso, conduziu muito bem essa questão também perante o mundo. O Brasil cresceu com o turismo, não colapsou mesmo com a pandemia. Ou seja, o mundo tem interesse em nós, não é em mim, tá? E o interesse deles é manter um bom diálogo com qualquer presidente. Mas, infelizmente, esse último agora, que disse que ia resolver a guerra da Ucrânia com a Rússia tomando cerveja, né? Ele foi lá fora agora e fez uma coisa que inacreditável. Esse ataque, que não tem adjetivo, né? Contra o Estado de Israel, contra o povo judeu. E depois dobrou a aposta logo em seguida ainda. Agora, ele que fala tanto que em paz, em humanismo, etc., não moveu uma palha para libertar os brasileiros aprisionados pelo Hamas. Como lá atrás também, ele tinha um contato muito forte com as Farc da Colômbia, e tivemos uma senadora, né, nossa, né, a Ingrid Betancourt,
que ficou sequestrado, se não me engano, por 8 anos, mais ou menos isso aí. Então, é uma pessoa que se alia a ditaduras. Eu fui proibido pelo TSE para associar o Lula a Maduro, né, da Venezuela, associá-lo a Ortega, da Nicarágua, entre outras ditaduras. Agora, está no DNA do Lula esse tipo de gente ao teu lado. Como, por exemplo, sempre muito ligado a Fidel Castro, atualmente com o Díaz-Canel, que é o ditador lá de Cuba, tá certo? Então, esse carinho, essa aproximação, como, por exemplo, do Irã, tá? Faz parte aqui do DNA do atual mandatário do Brasil. E isso, cada vez mais, o mundo está enxergando que o Brasil, nessa política que vem adotando aqui, não é bom para as democracias do mundo todo. Pegava recortes, né, para utilizar nas mídias sociais e destruir ali o chip ali. Né. Depois do episódio de abril de 2020, onde o Moro falou que ali estava a prova de que eu interferia na PF, tá? Estava na minha frente o chip ali, tá? E cada um deu uma ideia o que fazer. Alguém falou até destrói. Eu falei, pô, cara, eu não vejo nada demais ali, né? Tinha um item só, alguns poucos segundos que o ministro Supremo, que determinou a abertura, ele manteve sigilo disso aí. Agora o resto, uns 30 palavrões ali, tá certo? E era do coração aquilo lá. E a partir daquele momento, depois foi divulgado, foi comprovado que não tinha nada ali, interferência na PF, tá? E daquele momento para frente foi para não gravar mais nada. Bem, alguém gravou essa reunião de 2022, não sei quem foi, tenho a menor ideia, e ela acabou se tornando pública, tá? Agora, mesmo assim, eu não vejo, se você quiser me questionar, fique à vontade. E ninguém vai programar um golpe na frente de umas 30 pessoas, pelo menos, né? Discutindo vários assuntos naquele momento. Então, é mais uma forçação de barra. O que de grave eu falei ali foi que não adianta a gente ter 70% dos votos que vão aparecer 49% nas urnas. Isso que eu falei ali, que poderia ser o mais grave que eu falei. Eu acho que foi acertei sem querer o placar. E eu sempre digo, os vizinhos estando bem, ajudam a gente. Tá? E o Milei pegou a Argentina, economicamente falando, né, muito pior do que eu peguei o Brasil. E eu torço por ele. Quando estive na pós, ele fui convidado, fui muito bem tratado, me botou na linha de frente como fosse um chefe de Estado, conversei pouco mais de 30 minutos com ele particular. Lógico que eu dei algumas sugestões para ele, né? E obviamente, mas eu senti ele bastante preparado para assumir a presidência, né? E, no meu entender, está indo bem lá na Argentina e espero que dê certo. Quanto ao presidente Trump, sempre gozei de um prestígio muito grande com ele, me tratou muito bem também em todos os momentos, tínhamos planejado muita coisa para o futuro dos nossos países, como, por exemplo, a questão do nióbio, né? Havia conversado, nós temos em Araxá, tem em Catalão e tem na região dos Seis Lagos, na Amazônia. Então, uma possível exploração nessa outra área, com a participação deles, agregando mais valores para nós também, não entregarmos o produto apenas in natura, né? Até tem uma experiência que eu tive no Japão em 2019 e sabia que eles faziam bijuteria de nióbio. Então nós acertamos, foi no meu quarto de hotel lá, um japonês, obviamente, né? Abriu a mala dele e vi uma bijuteria muito bonita, mas muito bonita mesmo. Até comprei uma correntinha, paguei $1.000, tá? E declarei aqui no Brasil, para não me perturbar, paguei o extra aqui no Brasil para mostrar aqui o que é o nióbio. E o $1.000 é mais caro que uma corrente de ouro. E de acordo com a têmpera, tem uma cor mais variada possível, muito bonita. E uma coisa que eu fiquei sabendo lá, me disseram, que você pode ter alergia a ouro, né? Ao nióbio você não tem, tá? Então, mas isso é o que menos importa para a questão do nióbio. Tem aí utilidades fantásticas, mais variadas possíveis, juntamente com o grafeno. Então, esse estudo, essa conversa foi tida com ele. Logicamente, não seria o governo americano, empresas americanas, mas precisava do respaldo dele, tendo em vista o local onde você ia explorar isso daí. Também discutimos muitas outras coisas. Logicamente, nós concorremos nos commodities, alguma coisa com eles.
A gente sabe como eles são protecionistas tocante a isso, né? Mas sobrava um espaço para a gente evoluir. Com a participação do Marcos Pontes, ministro da Ciência e Tecnologia. O Marcos Pontes é uma pessoa que você vê andando por aí, se você não conhecer, você não dá muito valor a ele, né? Que meio bonachão, etc. Mas tem uma cabeça realmente fantástica. E a questão da ciência e tecnologia foi muito avante com ele, né? Em especial com Israel. Israel tinha acertado lá atrás com Benjamin Netanyahu, mas veio a pandemia e não pudemos ir à frente. Queriam nós implantarmos aqui um projeto Rondon com Israel, porque lá nós fomos ver como é que funciona a piscicultura no deserto, a agricultura também, que existe, eles garantem a segurança alimentar, a gente exporta uma parte para a Europa, mesmo com a precipitação pluviométrica ser abaixo do nosso sertão aí, nordestinos. O Marcos Pontes trouxe 3 máquinas para água aqui no Brasil. O princípio é semelhante ao ar-condicionado, com adaptador a placas fotovoltaicas, de acordo com o local. Aquele tamanho daquela máquina dava em média 300 litros de água por dia, a custo zero. Tá? Então, isso tudo estava no papel. Algumas coisas foi levada avante, como a questão da água para o Nordeste via essas máquinas. E, infelizmente, não houve a reeleição do Trump lá, muito questionada, né? E ato contínuo aconteceu a nossa aqui também. Então a gente espera, eu torço pelo presidente Trump, que ele volte à presidência, porque eu vejo ele como uma pessoa que ajuda o mundo. Enquanto ele foi presidente, você não viu conflitos no mundo. Foi se ele sair, pintou o Afeganistão, o Hamas, né? Até mesmo aí o Maduro quer fazer gracinha com a Guiana. Logicamente, depois que descobriram ali na costa da Guiana e Suriname, o equivalente a quase a nossa reserva de petróleo aqui no Brasil, aquilo, alguns países abrem os olhos para entrar se usufruir dessa riqueza. E o Maduro, tá, que está ali do lado, ele sempre questionou, o seu povo também, vou fazer justiça, sempre questionou 2/3 da Guiana como sendo deles, fizeram um referendo, né, até teve uma nova máquina de votar lá nos Estados Unidos, né, agora no papelzinho também, né, tá um voto eletrônico ali do lado, impresso e eletrônico. E a gente não sabe porque a China, a Rússia, tá, Cuba, está todo mundo dentro da Venezuela, que é o país que tem a maior reserva, já tem no momento a maior reserva de petróleo do mundo. Seria gigante caso eles avançassem sobre a Guiana. Nós não queremos defender nem um lado nem outro, ele deixa para uma arbitragem internacional. Mas, se ele quiser partir para uma aventura, ele sabe que quem está do lado dele e quem não está. Tá? Então, com o Trump, não teríamos, no meu entender, problemas lá com a Venezuela, com o seu Maduro. Como eu entendi lá atrás, os 8 anos e 9 meses para o Daniel Silveira, né? Tanto é que eu concedi a graça para ele, depois o Supremo, quando eu saí, derrubou o decreto. Eu acho que os seus parlamentares, né, que já são simpáticos a essa ideia, não são maioria no meu entender ainda, conversarem com calma, com tranquilidade, com o seu colega do lado, alguns até do Centrão ainda que não se definiram, porque estão na base do governo e seguem orientações do governo, não apenas questões aí de tratar dos assuntos que interessam para o governo no momento. Aqui vai ser uma questão extra. Dá para convencer a esse pessoal e num projeto de lei botarmos um ponto final nisso, porque, como disse lá na Paulista, é muito dolorido você saber que tem órfãos de pais vivos no Brasil. Se comportaram como isentos por ocasião das últimas eleições. E vieram conversar comigo do equívoco e entendem agora que realmente, se o Brasil tivesse continuado comigo, em especial para onde a economia apontava, estaríamos numa situação bastante tranquila, inclusive uma tranquilidade tocante à política externa do Brasil, que está sendo um desastre até o momento. Então esse sentimento ficou, obviamente os 4 governadores, faço questão de citar, né, o Zema, o Caiado, o Jorginho Melo e, que eu chamo agora de meu irmão, o Tarcísio, né? Foi muito boa a presença deles. Eu não vi a quantidade de senadores, mas devia ter uns 10. Então foi uma coisa que uniu a todos nós num sentimento de que temos que ter um norte. E esse norte é o respeito à Constituição, às leis
em especial respeito à participação popular nesses movimentos que acontecem pelo Brasil. Golpe, até pela tua idade, você é testemunho que envolve conspirações, envolve articulações, um submundo, envolve gente de todos os poderes, da imprensa, com dinheiro, com tropa, né, e outras coisas a mais. Bem, nada disso se cogitou. Daí foram para o lado que eu iria dar um golpe via minutas. Primeiro foi uma minuta encontrada na casa do Anderson Torres. Seria uma minuta de estado de defesa. Depois falou-se também em artigo 142. Deixo claro que artigo 142, qualquer poder, qualquer um dos três poderes pode utilizar o artigo 142 quando ele notar que um outro poder está se excedendo. E agora que mais se fala na imprensa, né, uma minuta do estado de sítio. Queria dar um golpe em cima disso. Primeiro, ninguém dá um golpe em cima de dispositivo constitucional. Não existe isso aí. Agora, como é que acontece o estado de sítio? São três momentos. Estado de guerra, o Brasil está entrando ou para entrar num conflito. Quando há algo de comoção nacional, ou quando o estado de defesa, que é o mais brando, não deu certo. Bem, aí então o presidente convoca os conselhos da República e da Defesa, o total em torno de 15 pessoas, ali presente nesses 15 aí, ali é o presidente da Câmara, do Senado, líderes de minorias, ministros, né, para você discutir se vai levar avante a decretação do estado de sítio ou não. A primeira resposta, não houve convocação dos conselhos, zero. Não foi dado o primeiro passo. E digo, claro, se porventura alguém convocar um dia estado de defesa ou sítio, ou o artigo 142, esse é um remédio previsto na Constituição. Bem, depois do presidente ouvir esses conselhos, que eles são consultivos, daí ele enviou uma mensagem para o parlamento pedindo autorização para decretar o estado de sítio. E o Congresso, uma vez autorizando, o presidente decreta o estado de sítio. E ele passa a ser responsável diretamente por todas as ações daquele momento. Bem, nada disso aconteceu, porque bate nessa tecla o tempo todo que eu queria dar um golpe utilizando o estado de sítio. É um absurdo, são narrativas que a gente não consegue entender como é que gente, assim, crítica à imprensa, que a imprensa não consegue entender isso daí e continua massificando, me acusando e praticamente me condenando publicamente de algo que não foi feito. E se falar, vamos supor que fosse um golpe, estado de sítio, quem daria o golpe, quem estaria dando o golpe seria o parlamento brasileiro, não o presidente, porque o parlamento é a última palavra no tocante à decretação desse estado de sítio. E ele queria, nesse ato, que realmente nós que fomos falar ali, dessemos recado para o Brasil, para o mundo. E eu fiz o convite, então, para os brasileiros, obviamente, né, que comparecesse esse ato sem faixa, sem cartazes, também pedi que ninguém realizasse manifestação em nenhum outro município do Brasil, a não ser fora do Brasil, e tudo saiu dentro do script. E eu falei ali no meu convite que queríamos duas coisas, me defender das acusações e mostrar uma fotografia para o mundo do que está acontecendo na política nacional. Até eu sempre tenho falado, né? Eu já vi time de futebol ser campeão sem torcida. Agora, um presidente sem povo é a primeira vez que estamos vendo. Então, eu acredito que o comportamento de todos ali na tribuna, que é o carro de som, saiu a contento. Uma manifestação fantástica. Não precisa falar em números, Augusto. Eu acho que ninguém discorda que foi, no tocante ao visual, a maior da Paulista até hoje. E, obviamente, o povo foi lá, participou do livre, espontânea vontade e também porque tem um sentimento que algo está acontecendo de errado no nosso Brasil. Eu costumava sempre dizer, ao longo de 4 anos de mandato meu, que a liberdade é algo mais importante que a própria vida, que uma pessoa presa, ela perdeu a sua vida. Eu acho que é uma coisa terrível, ainda mais se essa pessoa, uma vez presa, obviamente, sem culpa de nada, e por, segundo alguns, né, exagerar o tocante à sua liberdade de expressão. Então, quero falar apenas a dona Michele, acho que foi muito bom a oração dela, como ela se direcionou à população. O Malafaia fez algo, no meu entender, que foi cronológico, e ele tem falado, desafia qualquer um a provar onde ele mentiu, ele não teve nenhuma mentira ali. E eu dei
o fechamento e fui para cima de um apaziguamento, né? Uma anistia, e isso tem que vir mais do lado de lá. Eu sei que o parlamento é o ente que decide essa questão, mas partindo do executivo seria muito bem-vindo. Eu acho difícil, e eu falei uma coisa ali que eu acho que toca, né, muita gente. Temos hoje órfãos de pais vivos, condenados a 15, 16, 17 anos de cadeia. São pobres coitados, na verdade, o linguajar é esse mesmo, que pegam uma pena enorme por ter participado, alguns nem tanto, né, daquele ato de vandalismo que nós condenamos desde o primeiro momento, mas que a gente entende também que a CPMI não apurou absolutamente nada, a não ser cumprir uma determinação do governo, e temos esse problema pela frente, tá? Que eu acho que está mais do que debatido, da forma como as questões de liberdade de expressão estão sendo conduzidas no Brasil. Então a gente luta para que, e pede a Deus também, né, que as pessoas que estão extrapolando voltem à normalidade e nos dê esperança de que a liberdade realmente vai ser mantida no Brasil, porque sem ela não temos democracia. Pessoas humildes que estão sendo condenadas, né, por uma pena muito alta. E ele se apega nisso como se ele fosse agindo dessa maneira contra a anistia, que ele evitou que, com as suas ações, que o Brasil se transformasse num regime de exceção. Eu entendo exatamente o contrário, e a grande parte da população entende da mesma maneira. E você pode ver, o atual governo não tem o que apresentar para a população. E se agarra nessa questão, tá? Que é política apenas, nada mais além disso. Agora você pode ver, o que o Brasil, nos últimos 14 meses, avançou? Nada. A reforma tributária é uma coisa que ainda é uma interrogação, mas, na verdade, aumenta-se o peso dos impostos aqui no Brasil. Até o pessoal do Bolsa Família tem reclamado, porque os cortes estão vindo a galope, né? Por exemplo, o governo cortou mais de 1 milhão de pessoas que vivem sozinhas. O conceito de família não é quem vive sozinho, né? Ele tem mais gente ali naquele núcleo familiar. A Água do Nordeste, nós levamos um trabalho bastante difícil, porque eu fui o primeiro governo que enfrentou aí a teto de gastos, mas com o ministro Rogério Marinho terminamos essa grande obra lá que começou na cabeça de Dom Pedro II, lá atrás. Tá? Daí alguns falam, o governo Lula fez 85%. Fez, mas como não deu continuidade, a questão do calor abrasivo, né? Um sol muito forte, quase tudo foi quebrado por dilatação lá. Então fizemos isso, concluímos essas questões. Nós temos aqui agora a questão do PIX, onde o governo tem a ameaça de taxar o tempo todo, porque ele quer cada vez mais arrecadar para cobrir as suas gastanças. Bem, teria muita coisa a falar sobre essas questões. Então o governo se apega nisso, basicamente, e não se descer do palanque ainda, onde me ataca 24 horas por dia, como se fosse ele, né, a pessoa que realmente deu um novo rumo ao Brasil. Isso não é verdade. O novo rumo que ele deu é voltar à velha política brasileira das negociações que todo mundo vem acompanhando. Então, para um governo que não tem proposta, que não tem o que apresentar à população, que não oferece para todos nós algo melhor vindo dele, ele se apega apenas numa obsessão de me prejudicar o máximo possível ao longo desse tempo todo.